todos com a paz de Jesus Cristo, amém? Aleluia, queridos, Deus é o pastor falou e é verdade. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Alguns estão vindo pela primeira vez, como o amigo Gilmar, encontrei ali, ficamos um tempão conversando, aleluia. E foi muito gratificante estar aqui nos visitando, como cada um de vocês também seja muito bem-vindo. A minha esposa não pôde vir hoje, a Nenezinha também. Eu ia trazer, só quando é a vez que eu estou ministrando é complicado, porque fica nas minhas pernas grudando aqui. Mas nos próximos cultos, se o Senhor permitir, estaremos aqui. Queridos, a mensagem que eu vou trazer hoje, Deus ministrou no meu coração, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Todos nós que temos casa ou moramos em alguma casa, quando você vai entrar na tua casa, você entra pela janela ou pela porta? Quando vocês vão pegar um coletinho, vocês entram pela janela ou pela porta? Então é sobre porta que eu quero falar hoje, aleluia. Livro de João, capítulo 10, versículo 7, aleluia, a seguir até o 9. Tudo para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu sei que cada um de nós temos necessidade. Se nós vamos fazer uma lista aqui, às vezes nós vamos no mercado, né, fazer uma lista lá o que vai comprar. Se nós fazermos uma lista e apresentar a Deus, vai ser tantas coisas que vai cobrir daqui lá, aleluia. É verdade. Mas graças a Deus que estamos aqui, eu tenho certeza que a maior prioridade que nós temos é Cristo. Porque, sendo Ele disse, buscar primeiramente o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Evangelho para escrever João, capítulo 10, versículo 7 até o 9. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Serei breve, se o Senhor nos permitir. E vai estar lendo. Tem o título aqui: Jesus, o bom pastor. Versículo 7. Tornou por Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Aleluia. Queridos, como eu disse, falar um pouco a respeito de porta. Eu me lembro que na zona rural, quando a gente morava lá, tem um versículo em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, ó: entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará publicamente. Só que a minha infância, as casas que a gente morou, nunca tinha porta, era só cortina. Era só cortina de pano, porque não tinha porta. E lá, como a gente, meu pai trabalhava em fazenda, acabava o serviço, de uma a gente ia para outra, mas raramente a tua casa não tinha porta nos quartos. E eu me lembro quando eu mudei cá para Conquista, uma casa que eu morei de aluguel, não tinha porta, eu fiquei na felicidade tão grande. Aleluia, porque é a primeira vez que eu vi uma porta no quarto. Mas eu quero dizer que porta, aleluia, como eu disse, nós quando vamos entrar no ônibus, entramos pela porta. Quando entramos aqui nessa igreja, entramos pela porta, ou seja, não tem como fazer uma casa e não colocar uma porta, porque porta também é sinônimo de segurança. Quantos de nós aqui vai dormir e deixar a porta aberta, o Léo? Eu tenho certeza que ninguém faz isso, aleluia. Talvez no lugarzinho que você morava antes para cá, daquela tranquilidade, outrora, dá até para fazer isso, mas no dia de hoje é estreito, é complicado. Eu vim ali do sul da Bahia, de Palmira, a diaconisa que ninguém conhece. E lá dava para fazer isso antes, só que a gente vai ver no dia de hoje as coisas estão bem diferentes, queridos, aleluia. Mas vamos falar um pouco de porta, meditando Jesus, ele fala aqui em um contexto, quando ele está falando para os líderes religiosos. Primeiro ele vem falando, eu sou o bom pastor, porque se nós formos ver, pastor era aquele que cuidava literalmente das ovelhas. E naquele tempo, desde quando o povo sai lá do Egito, eles vinham trazendo muitas ovelhas com ele. Então era algo já que o povo sabia lidar, era do cotidiano. E quando ele vem falando, inclusive nas ilustrações, nas parábolas, era algo que o povo já tinha convívio com aquilo. Quando ele fala do semeador, saiu a semear, porque o povo vivia das plantações, das colheitas que eles faziam. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, porque as pessoas cuidavam de ovelhas. Então ele está dando um exemplo, simplificando de uma forma bem simples, para que as pessoas venham entender. Sabemos que Davi, ele era pastor de ovelhas, menino jovem, mas cuidava das ovelhas do seu pai. E quando envolve cuidado, envolve uma grande responsabilidade. Davi disse que quando ele estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, veio um urso, veio um leão e ele teve que lutar. Eu quero falar que às vezes no nosso dia a dia que nós enfrentamos ursos, enfrentamos leões, enfrentamos gigantes na nossa caminhada, para nós entendermos tanta dificuldade, tantos obstáculos. Talvez hoje foi um dia mais difícil da tua vida. Talvez muitas coisas contribuíram para que nem eu e nem você estivesse aqui, aleluia. Mas nós chegamos aqui porque vencemos leões,
vencendo dificuldade, e às vezes as maiores lutas, a Bíblia fala que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, contra os seres espirituais dessa terra, mas às vezes as maiores lutas travadas é contra nós mesmos. Porque nós temos que enfrentar nossas próprias vontades. Quando a Bíblia fala, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque é fácil nós renunciarmos uma amizade. Às vezes não é tão difícil renunciar um emprego, um trabalho, um relacionamento, mas quando a Bíblia fala renuncia a si mesmo, é difícil, queridos, renunciar às nossas próprias vontades, às nossas próprias emoções, nossos próprios desejos, é difícil. Mas Jesus, ele nunca nos manda renunciar a algo para nos oferecer algo mais inferior ou menos inferior do que aquilo que nós abrimos mão. Quando a Bíblia fala de portas, a primeira menção a qual eu vi aqui é a respeito quando Deus, primeiro ele cria Adão, depois cria a mulher. Sabemos que aconteceu, o pecado entra, ele sai do jardim do Éden e fala que aquele casal agora tem 2 filhos, a princípio, que é Caim e Abel. Quando eles vão oferecer sacrifício, a Bíblia fala que Deus atentou para o sacrifício de Abel, porque ele escolheu o melhor da oferta dele para dar. E Caim, por inveja, acabou matando seu irmão. E a Bíblia fala que Deus fala, Caim, cuidado com o pecado, jaz a porta, queridos. E eu quero trazer algum sinônimo de porta. Às vezes porta está relacionada com a segurança. Nós dormimos com a porta da nossa casa fechada. Nós andamos de carro com a porta do carro fechada, ou seja, isso envolve segurança. Mas a Bíblia fala, Caim, o pecado jaz à porta. Ou seja, o que é que eu entendo com isso? O pecado, ele anda buscando legalidade. O pecado, ele anda buscando um brecha, ou seja, ele está à porta. A questão é se nós abrimos, ele entra. Eu sempre falo, o inimigo, ele procura brechas, mas Deus, ele procura oportunidade. Aleluia. Queridos, e quantas coisas às vezes no momento de ira, no momento de raiva, no momento de dor, vem na nossa mente, ele faz isso, efetua isso, é o pecado batendo na porta, aleluia. Mas em nome de Jesus ele só vai bater, mas não vai entrar. Quando a Bíblia fala de porta, queridos, não fala de segurança mais uma vez. A Bíblia fala que em um período, a Bíblia diz que a maldade do povo, o pecado, tinha subido nas narinas de Deus com um cheiro desagradável. É quando Deus fala, Noé, construa uma arca. Querida, a Bíblia diz que Noé começou a construir a arca com 500 anos de idade. Pensa aí, se um menino viveu pouco tempo nessa terra. Fala, quando ele terminou, ele tinha aproximadamente 600 anos de idade. Então temos um período de 100 anos de construção. Mas eu quero falar que enquanto Noé estava construindo aquela arca, a porta estava aberta. Vamos colocar aqui que ficou um período de 100 anos com a porta aberta, aleluia. Mas somente Noé e a sua família entrou pelaquela porta. Aquela porta foi a segurança, foi a salvação para Noé e a sua família, aleluia. Quando vem falando de porta fechada, também vem falando de intimidade. Nós falamos aqui do secreto, porque naquele tempo muitos judeus, aqueles líderes, eles tinham o costume de orar em voz alta na cidade. Eles tinham o costume de, vamos colocar aqui, se exibir, se aparecer. Eles faziam jejum e deixavam a cara bem abatida para as pessoas olharem e falar, isso aí está jejuando. Ele chegava na hora na praça pública e orava em voz alta, se engrandecendo. É tanto que eles falam que quando tinha oração do fariseu e do publicano, ele fala, Senhor, graças te dou como sou como esse publicano, pecador. Eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço isso, faço aquilo. Mas a Bíblia fala que o publicano, ele nem sequer olhava para o Senhor e falava, Senhor, misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus dizia, isso aí foi justificado, aleluia. Então agora em contraste, a ação dos fariseus, Deus está falando, olha, entra no teu quarto, ora em secreto, aleluia, fecha a porta. Porta que é fechada quer dizer também intimidade, queridos. Tem coisas que nós oramos sim em voz alta, tem coisas que nós falamos sim para um amigo, para um pastor, para um vizinho, mas tem coisas, tem situações, tem momentos que nós devemos entrar no nosso lugar de intimidade e falar somente para aquele, aleluia. Ana, você vê que o costume de orar em voz alta era desde aquele tempo, que quando Ana ela começa a orar em voz baixa, só batendo os lábios, qualquer mulher, tu está embriagada, porque o costume era orar em voz alta. E quando ela está orando agora, só batendo, ela está embriagada. Ela estava orando, não era para o sacerdote Elcana. Ela quer o sacerdote ali. Ela não estava orando naquele momento para o seu esposo Elcana, ela estava orando exclusivamente para Deus. Aleluia! Então Eliseu fala que naquele tempo houve uma mulher
que ela estava numa necessidade extrema com seus filhos e falou: olha, vai em busca do profeta Eliseu. Fala que não tem nada aqui em casa, e quando ela vai em busca, manda os meninos em busca do Eliseu, porque os servos, os homens já queriam levar o filho dela como escravo. Naquele tempo, a pessoa, por causa de dívida ou por causa de alguma situação, era vendido como escravo. Deus tinha instituído isso, mas o povo tinha que ser bem cuidado e bem tratado. Servia por 6 anos. No 7º ano tinha que ser livre, a dívida estava paga. E por ela não conseguir pagar a dívida que o esposo tinha deixado, a Bíblia fala que os credores chegaram lá, batiam na porta: nós vamos levar o seu filho como escravo. É tanto que ela fala: vai em busca do profeta. Quando fala o profeta, fala: o que é que tu tem em casa? Fala: minha tua serva não tem nada, só tem um pouquinho de azeite. Querido, às vezes nós olhamos para a nossa situação e pensamos que não temos nada, mas na verdade nós temos. Sabe qual é o que acontece? É porque às vezes nós olhamos para a nossa situação e comparamos com a situação de alguém que tem algo mais do que nós, mas esquecemos que depois de nós tem gente em situação tão extrema que quer estar no meu e no teu lugar. Ela diz: tua serva não tem nada, é quando ela tem um pouquinho de azeite. E eu entendo que Deus, ele trabalha, ele faz a multiplicação através de um pouquinho mesmo. É tanto que até a fé, ele fala: olha, se tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, grandes coisas podem acontecer. Quando fala tem um pouquinho de azeite, fala: vai lá nos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, pede muitos, não poucas. Eu entendo aqui o motivo que nós temos boas relações com vizinhos, com irmão, porque tem uma hora de necessidade, eles que vão nos socorrer. Aquela mulher, ela pede vasilhas. Interessante que os vizinhos, eles dão a vasilha para ela, mas ele fala uma coisa: chega na tua casa, fecha a porta. Aleluia, fecha a porta. E quando ela pega o azeite, começa a derramar de uma vazia, enche uma, começa a derramar em outra e começa a encher. E quando ela fala: pega mais vasilha, e fala: acabou as vasilhas, e o azeite parou de acabar. Eu quero falar que enquanto tiver vaso, enquanto tiver vasilha, Deus, ele pode encher. Entenda que nós estamos na condição de vaso, porque eu sempre falo isso. Deus fala para Ananias: Ananias, vá lá, tem um homem chamado Saulo, ele está orando. Ele fala: Senhor, esse homem aí, perseguidor de cristão, já ouvi falar tanta coisa dele. Ele diz que vai porque é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Enquanto tiver vaso, enquanto nós nos se dispor a ele, ele nos enche, queridos. Aleluia. A porta estava fechada, mas o milagre estava acontecendo lá dentro. As pessoas que estavam de fora não sabiam, aleluia, mas a obra estava acontecendo. Às vezes nós estamos olhando para nós mesmos, para o nosso lar, para alguma situação, e falando: não está acontecendo nada, aleluia. Mas no mundo espiritual o azeite está descendo, a multiplicação, o milagre está acontecendo, queridos. Às vezes nós fazemos tantas campanhas, a campanha das portas abertas, mas às vezes é nas portas fechadas que Deus também trabalha, aleluia. Às vezes é na porta fechada que Deus está fazendo a obra dele lá dentro. Eu entendo que nem toda a porta aberta é Deus que abre, como também nem toda a porta fechada é o diabo que fecha. Deus, ele trabalha, ele abre as portas, mas também trabalha através das portas, aleluia. Então, querido, para nós entendermos um pouco onde eu quero chegar, a Bíblia fala que Jesus falou: eu sou a porta, quem passar por mim passará e achará pastagem, entrará e sairá. Mas por que ele está falando eu sou a porta? Era algo do convívio das pessoas. Naquele tempo as pessoas cultivavam, que criavam ovelhas, e eles faziam o que? O redil, ou seja, um lugar de segurança para as ovelhas. Quando ele conta a ilustração daquele homem que perdeu uma ovelha e deixou as 99 lá e foi buscar aquela perdida, aquele lugar, o aprisco, era um lugar cercado, e muitas das vezes era redondo e só tinha um lugar só de entrar. É por isso que ele fala: aquele que entra por outro canto sem ser a porta é ladrão e salteador, porque o dono, aquele que é proprietário, entra pela porta. O muro geralmente não era muito alto, isso facilitava as pessoas pularem para roubar e sequestrar as ovelhas. Mas ele fala: eu sou a porta. Entendemos que no tanque de Betesda havia um homem lá com 38 anos, parado, paralítico, aleluia. Eu estava até conversando com meu irmão Gilmar. Às vezes a maior paralisia não é uma pessoa estar numa cadeira, a maior paralisia não, o maior cárcere não é uma pessoa atrás das grades, é aquela paralisia espiritual, é aquele que está atrás, aleluia, não da grade, mas está preso espiritualmente. Então, querida, a Bíblia fala que Jesus, ele entra naquela porta das ovelhas. Desde o tempo de Neemias, quando a cidade de Jerusalém foi invadida e saqueada por Nabucodonosor, seu exército, o templo foi queimado, havia as portas,
E quando Neemias ele pede autorização, quando ele soube que lá em Jerusalém, a cidade dos seus pais, a sua cidade natal tinha sido destruída, aquilo comove o coração dele. É quando ele se apresenta diante do rei, ele fala: por que está caído o teu semblante? Queridos, nós servimos, a Bíblia fala que ele é rei dos reis. Então, assim como aquele rei Artaxerxes, sendo homem, ele conheceu o semblante de Neemias, estamos diante daquele Deus que ele conhece a nossa necessidade. Às vezes é fácil identificar pelo semblante, mas tem vezes pessoas que estão sorrindo, que estão alegres, mas Deus conhece como é que está por dentro. E aquele mesmo Deus que conhece, ele sabe da nossa necessidade, ele tem providência para isso. Aquele mesmo Deus que conhece e sabe como nós estamos por dentro, porque ele conhece o interior e conhece o exterior. Ele falou: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Aleluia! Deus, ele conhece das nossas necessidades. Ele sabe das nossas dores. E o interessante é que ele tem solução para isso. Aleluia! Então a Bíblia fala que aquela porta das ovelhas tinha sido queimada. Mas por quê? Aquela porta eles puderam para passar ovelhas. Sabemos que naquele tempo era feito, o animal, a ovelha, era ofertada a Deus em sacrifício. Então tinha uma porta exclusivamente para elas. Nesse contexto do homem do Tanque de Betesda, as ovelhas não estavam lá, mas havia muitas pessoas lá, pensando, esperando o movimento de umas águas para poder pular. A Bíblia fala que isso provavelmente era uma crença que eles tinham, que quando havia um movimento que o anjo descia, aquele primeiro que entrasse na água era curado de qualquer enfermidade. Mas a Bíblia fala que naquele tempo chegou um homem lá, as pessoas nem deu por fé que era Jesus Cristo, e ele não precisou de movimento das águas, porque às vezes nós estamos olhando para o lugar errado, porque às vezes nós estamos esperando a providência, as bênçãos vir de lugar errado, aleluia. Mas Jesus chega naquele lugar e fala: tu quer ser curado? Fala: Senhor, não tem ninguém para me ajudar a colocar naquela água. Toda vez que a água é agitada, alguém vai na minha frente. Entenda que por muitas vezes quando Deus ia por alguém, fala: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas aquele homem não representa a fé, mas Deus olha para ele e vê a necessidade tão grande, fala: homem, levanta, toma tua cama, vai para tua casa. Ou seja, mas eu quero falar da porta das ovelhas. Neemias, a primeira porta que ele vai reparar é justamente essa porta das ovelhas, aleluia, que ele vai reparar no templo. Aquelas portas, as ovelhas passavam ali por dentro, e depois que ela passava, tinha todo o processo que elas eram oferecidas e ofertadas a Deus. Para você entender, Jesus está falando: eu sou a porta das ovelhas. Nós somos ovelhas, tanto que ele fala: Pedro, tu me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo. Jesus fala: Pedro, tu me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele fala que Pedro se entristece, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Mas só que antes ele tinha negado 3 vezes Jesus. Ele fala: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia! Apacenta, quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, não está mais falando daquele animal. Quando ele fala apacenta as minhas ovelhas, está retratando nós, povo de Deus, que estamos aqui hoje. Ou seja, ele está falando: eu sou a porta. No Velho Testamento as ovelhas tinham que passar aquela porta para ser ofertada a Deus. Jesus agora está falando: ei, eu sou a porta. Quem passar por mim entrará, achará pastagem de salvação. Ele está dizendo: ó, vocês na condição de ovelhas, aleluia, vocês passam por mim e são ofertadas a Deus, aleluia. Vocês entram por mim e vocês agora é oferta agradável a Deus, aleluia. Jesus fala em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem que passar pela porta, aleluia. Aleluia. Tem que passar pela porta, queridos. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Ele fala: quem passar achará pastagem, entrará e sairá. Porque entra e sai, a porta está aberta. Enquanto a porta está aberta, nós entramos aqui dentro e saímos lá para fora. Nós saímos lá para fora e entramos aqui dentro, porque a porta está aberta, aleluia. Mas a questão maior é quando a porta se fecha, queridos. Quando a porta se fecha. A Bíblia fala que quando a porta da arca se fechou, a porta esteve aberta num período mais ou menos de 100 anos. 100 anos que aquele povo teve a oportunidade, mas preferiu o lado de fora. A porta se fechou. Ele falou: nem Noé que trancou. A Bíblia fala que um anjo cerrou a porta. Aleluia, a porta se trancou.
No livro de Mateus, capítulo 25, a Bíblia fala a respeito de 10 virgens, 5 nessas, 5 prudentes e 5 nessas, sejam loucas, prudentes, andaram com as suas lamparinas, levaram azeite, mas tinham também a reserva. Aquelas loucas, vamos colocar aqui, aquelas pessoas que só vivem do agora, só vivem do momento, aleluia, não levaram consigo reserva. Você vai ver que hoje até um carro, até uma moto tem que ter reserva, não tem? Até no documento tem reserva, para você ver. E aí, elas não levaram reserva. Mas fala que o noivo naquele dia tardou. Para nós, no dia de hoje, para muitas pessoas, o noivo está tardando, não vem mais. Desde quando eu era criança, eu vejo as pessoas falando, Jesus está voltando até hoje. Eu já fui criança, já estou aqui de cabelo branco, Jesus não veio ainda. Ou seja, para muitos, o noivo está tardando. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. O nosso papel é vigiar. A Bíblia fala, querido, que está dando um noivo, elas adormeceram. E quando por volta da meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito pelas ruas. Aí vem o noivo. As outras acordaram, acenderam a lamparina. Quando as outras que não levaram azeite, falei, dá um pouquinho da tua azeite aqui, porque a nossa lamparina acabou. Fala, se nós damos a nossa, vai faltar para todo mundo. E para você entender um contexto, naquele tempo, a porta ela se fechava em 2 contextos. Ou geralmente quando era noite, na maior parte do dia a porta sempre era aberta. Mas quando era noite, fechava. É tanto que no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, me fala a memória, fala que quando deu a noite, o homem e a sua família fechou a porta e fosse deitar, e alguém bateu na porta, ei amigo, abre aí, como a porta se fechou, já estou deitado com a minha família, porque era costume, quando a porta se fechava, era mesmo dizer, olha, não estou mais disponível. E quando ela sai, que ela volta, não está mais com o noivo, a porta estava já fechada. Então, queridos, quando a porta estava fechada, é a mesma coisa dizer, não estou mais disponível, aleluia, mas eu quero trazer um mistério para nós. A Bíblia fala que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, se não fala a memória, para a igreja de Filadélfia, Deus fala, eu conheço as tuas obras, aleluia. E ele vem falando, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele se no contexto, a porta fechada, é uma pessoa falando, não estou mais disponível. Ele está falando, eu pus uma porta aberta, aleluia, eu estou disponível 24 horas, aleluia. A porta está aberta, Ele está disponível, Ele as tuas orações. A porta está aberta, Ele está disponível ao meu e ao teu clamor, aleluia. A porta está aberta, Ele está disponível às nossas súplicas, às nossas lágrimas, aleluia. Ele está disponível como porta, Ele ainda está aberta. Aleluia. Aleluia, Deus. E às vezes nós não fazemos proveito disso. Aleluia. Muitas pessoas, a porta aberta. A Bíblia diz que Judas andou com a porta, mas não quis entrar dentro dela. Judas andou, aleluia, com Jesus sendo a porta, mas não quis entrar. E eu quero falar que no contexto de diz, eu sou a porta, entrará por mim, entrará e sairá. Nós estamos falando de porta fechada, ele está falando que entra e sai, como eu falei para nós. Essa porta está aberta. A hora que nós quisermos, a gente sai, a gente entra. Porque tem muitas pessoas que convertem, desconvertem, entram e saem, porque a porta está aberta. Mas vai chegar um dia que a porta também vai se fechar. Aleluia, essa porta sendo Cristo vai se fechar. Agora nós devemos escolher de que lado da porta nós vamos estar. Ele está sentado do lado de dentro, outro lado de fora. A porta está aberta. Aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos entender aqui no contexto, nós falamos assim, que às vezes Deus está batendo na porta do nosso coração, da nossa mente. Mas aquela carta estava sendo escrita em uma das igrejas da Ásia Menor, aleluia. Lá em Apocalipse, Jesus está batendo na porta. Quem bate na porta é quem está do lado de dentro ou do lado de fora? Eis que estou à porta e bato. Jesus estava, a carta era para daquelas igrejas. Vamos colocar que estava tendo muitas coisas, culto, louvor, mas Jesus estava batendo, ele não estava lá dentro. Aleluia, trazendo para nós, querido, nossa vida como porta. Tantas vezes Jesus bate, eu quero entrar, aleluia. Quantas vezes Jesus ele fala para todos nós, na nossa consciência, na nossa mente, eu quero entrar. A porta tem que estar fechada para o pecado, como foi para Caim. Caim, o pecado já essa porta, não abre não. Mas toda vez, querido, que Jesus, em sua palavra, em sua presença, ele quer entrar, nós devemos abrir a porta, porque ele fala, se abrir eu entro, aleluia. Eu vou cear com você, ou seja, cear o quê? Se alimentar.
A gente se alimenta na nossa casa, que a gente dá oportunidade, quem tem um pouco de intimidade, aleluia. Ei, vamos almoçar, vamos jantar lá em casa, eu mesmo. Quase todo domingo eu vou para casa do meu sogro, da minha sogra, aleluia. Mas quem me convida, né? Aleluia. Mas por isso, Deus está falando, se entrar, eu entro, eu vou ter um momento de intimidade com você. Sendo porta, lá de Mateus só quer, abre, fecha a porta. Deus, Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele fala, eu sou a verdade, eu sou a vida, aleluia. Qual é a nossa necessidade? É por isso que eu falo que Ele se apresenta como tantas coisas para nós. Moisés fala, Senhor, quando eu chegar lá, vamos falar quem foi que me enviou. Diz, o eu sou te enviou. Deus vem usando agora esse termo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, aleluia. Eu sou o verbo vivo que se fez carne. Ele é toda a nossa necessidade. Nós, como seres humanos, às vezes nós colocamos tanta prioridade, achamos que aquilo é a nossa maior necessidade. O financeiro, na saúde, realmente é necessidade. Mas a nossa maior necessidade é Jesus Cristo. Porque é dele que vem as demais coisas. A Bíblia fala que chegou um pelo teto da casa para ser curado. Deus falou, homem, perdoados estão os teus pecados. Ele foi em busca de uma cura, mas Deus foi dar o que ele realmente precisava. Perdoados estão os teus pecados. Mas eu quero falar para você, querido, que a porta está aberta. Aleluia. Há mais de 2000 anos, quando Jesus nasceu, talvez alguém olhou e falou, como essa porta é tão pequenininha, um bebezinho. O menino cresceu, a porta cresceu, mas ficou estreita. Aleluia. E a Bíblia fala assim, porque estreito é o caminho e a porta que leva à salvação. E são poucos que entram por ela. Mas larga é a porta e o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por elas. Você quer saber uma triste realidade? Aleluia. A Bíblia fala assim para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão. Está no plural, as portas. Porque para ir para lá tem vários meios. Mas para ir para o céu está no singular. Eu sou a porta. É um caminho só. Aleluia. E é através de Jesus Cristo. Mas a porta ainda está aberta. Nós temos escolhas. Nós temos a opção. Aleluia. Jesus, ele não nos obriga, mas ele nos mostra. Deus mostrou o caminho. Olha, está diante de vós a bênção e a maldição. Se me obedecer, aleluia, vai ter as bênçãos. Se não, os estatutários que eu estou mandando, vai ser ao contrário. Ele está colocando, Adão, está diante de vós a árvore da vida, do conhecimento, do bem e do mal. Mas ele comeu a do conhecimento. Jesus não tinha proibido ele de comer da árvore da vida, mas ele preferiu a outra. Mas eu quero falar, Deus nos trouxe aqui para dizer que a porta ainda está aberta da salvação. E essa porta que abriu sou ele e tem a chave. Porque ele fala, eu sou aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Às vezes as pessoas podem chegar e fechar a porta desse ministério. As pessoas podem chegar, às vezes, no dono da casa, quando ele dialogar principalmente, eu quero a minha casa, pode fechar aquela porta. Às vezes você que tem um amigo em empresa, alguma coisa, às vezes por não conseguir manter, chega alguém lá e fecha aquele estabelecimento. Mas a porta que Jesus abriu para mim e para você, queridos, ninguém pode fechar não, e ela está aberta ainda, aleluia. Se coloque de pé por um instante,